chega a ser assustador. Você vai se surpreender com o tamanho da capivara do amigo de meu pai. Ela é extensa. Bem, em 1994 ele prestou concurso para ser juiz de direito substituto por 2 vezes. Foi reprovado nas 2 tentativas. Na segunda não passou nem na primeira fase. Nunca escreveu um livro relevante, não possui mestrado nem doutorado. E em 20 anos de carreira, sua única e melhor obra foi ser capacho do José Dirceu e da alma mais honesta do país, o Luiz Bebácio. Por conta dessa amizade colorida, ele já está há 17 anos no Supremo, onde ficará até 2042. Venceu na vida, é verdade. Hoje ele e sua família possuem um patrimônio estimado em 26 milhões de reais. Isso representa 3 vezes mais do que tudo que ele recebeu como ministro do STF. Estamos falando de um valor estimado, declarado. Isso não quer dizer que seja só isso. Vale lembrar que apenas no caso do Maracutaiaiá ele embolsou cerca de 30 milhões de reais. Chegaremos lá. Você naturalmente já sabe de quem estamos falando, José Antônio Dias Toffoli, mas ele não quer que você saiba de tudo isso e muito menos do que eu vou te mostrar. Eu que nunca te peço nada, vou pedir para que você deixe um like no meu vídeo e se inscreva no canal. Não custa nada e é muito importante, ajuda muito o canal a ganhar um pouquinho de relevância. Colabore. Importante. Tudo que você vai ver e ouvir neste vídeo está baseado em documentos públicos, decisões judiciais, reportagens e investigações pela imprensa. A história começa. Menino simples de Marília, o 8º filho de 9 irmãos, filho de um marceneiro e de uma professora. Aos 19 anos ingressou na Faculdade de Direito da USP e alguns anos depois iniciou na militância política do PT, onde encontrou seu porto seguro. Claro, ele não conseguiu se tornar ministro do Supremo por suas qualidades no ramo do direito ou do seu conhecimento das leis. Ele conseguiu por conta da sua habilidade política em servir com zelo aos bandidos do PT, o Partido dos Trambiqueiros. E ele sempre foi afeito à política. Seu irmão foi vice-prefeito e depois prefeito de Marília pelo PT. A irmã é servidora do Tribunal de Contas do município de São Paulo e um primo de 2º grau, José Carlos Seixas, foi ministro do FHC. Em 1994 ele já era consultor jurídico da CUT, a Central Única dos Trabalhadores que não trabalham. E de 1995 a 2000 atuou como assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados em Brasília, sob ordens diretas de José Dirceu. Toffoli foi advogado eleitoral do Bandilmo em 3 eleições, 1998, 2002 e 2006. Na última recebeu R$1 milhão em honorários. Com a vitória do Bandilmo em 2002, Toffoli recebeu sua recompensa. Foi indicado subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, tendo como chefe ainda José Dirceu. Com a queda de Dirceu por corrupção em 2005, Toffoli abriu seu escritório de advocacia com sua então esposa Roberta Rangel. Em 2007 foi nomeado pelo Nine Fingers como advogado-geral da União. Em setembro de 2009, o futuro amigo de meu pai foi indicado pelo mesmo bandido para ministro do Supremo Tribunal Federal. E depois de uma sabatina de 7 horas, o fisiologismo reinante na política aprovou Toffoli como ministro do Supremo. Era o começo do fim do STF, que até então era reconhecido por ter ministros de reputação ilibada e notório saber jurídico. Aos 41 anos de idade, Toffoli era o mais novo ministro a atingir o topo do poder judiciário. De lá para cá, o que se viu foi o petista supremo fazer o que todo petista sabe fazer de melhor: merda. Mensalão. Em 2012, o STF julgaria a ação penal 470, conhecida como o julgamento do esquema do mensalão, até então o maior caso de corrupção da história do Brasil. Toffoli votou para absolver todos os seus parças, dentre eles seu chefe e mentor José Dirceu. Dirceu foi condenado pela maioria, mas anos depois Toffoli derrubou todas as condenações da Lava Jato impostas ao seu ex-chefe, ou melhor, ao seu chefe de uma vida inteira.
Este foi apenas o primeiro episódio em que Toffoli atuou contra as leis, contra as provas, contra o devido processo legal, contra o país, contra a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a transparência. Patrimônio e evolução patrimonial. Em 2018, a revista Cruzoé publicou uma reportagem intitulada A Mesada de Toffoli, onde se constatou que sua esposa Roberta Rangel fazia um repasse de R$100 mil por mês ao marido, totalizando mais de R$4 milhões desde 2015. Toffoli e Roberta foram incluídos em uma lista da Receita Federal com pouco mais de 100 agentes públicos que haviam aumentado seu patrimônio em mais de R$5 milhões. Gilmar Mendes e sua esposa Guiomar também faziam parte dessa lista, uma lista bem seleta. Decisão sobre dados do COAF. Em 2019, Toffoli suspendeu todos os processos em que os dados fiscais tivessem sido utilizados sem autorização judicial pelo COAF ou Receita Federal, paralisando assim mais de 700 processos, como por exemplo, investigações da Operação Greenfield contra o PCC e contra a Operação Lava Jato. Mandou parar tudo e determinou que o COAF lhe desse acesso a todos os relatórios de inteligência financeira dos últimos 3 anos. Com isso, ele passou a dominar dados de milhares de pessoas físicas e jurídicas, mas disse que jamais se utilizou dessas informações para quaisquer fins. A interrogação eu deixo por sua conta. Essa decisão de Toffoli proibiu inclusive investigações contra ele próprio, contra Gilmar e as suas respectivas esposas. Também em 2019, em março, Toffoli, enquanto presidente do Supremo, meus amigos, o homem foi presidente do Supremo, triste país. Ele criou, através de uma portaria, o que ficou conhecido e aberto até hoje, o fatídico inquérito das fake news, intitulado pelo então ministro Marco Aurélio Mello como o inquérito do fim do mundo e do fim dos tempos também. E agora sem hora para acabar. Ao invés de sortear o relator como manda a lei, pelo WhatsApp, Toffoli nomeou Alexandre de Moraes, que seria conhecido futuramente como Lixo Careca, como relator do inquérito ilegal desde o seu nascedouro. A Procuradora-Geral da República à época, Raquel Dodge, tentou arquivar o inquérito por considerá-lo ilegal, mas Moraes descartou o pedido. O inquérito inicialmente visava apurar ameaças e ofensas contra o tribunal. Um mês após a sua instauração, o inquérito já produziu sua primeira vítima, a revista Cruzoé e sua reportagem de capa contra o próprio Toffoli, Nascia o amigo do amigo de meu pai. A matéria revelava envolvimento nada republicano de Toffoli e Marcelo Odebrecht. Toffoli determinou a Alexandre de Moraes que censurasse tanto a revista Cruzoé quanto o site O Antagonista e que as reportagens fossem retiradas do ar sob pena de multa de R$100 mil por dia, intimando os jornalistas a deporem em 72 horas. Criava-se ali um monstro. Esse inquérito virou a arma de Alexandre de Moraes para, na sequência, perseguir apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em setembro de 2023, o amigo do amigo de meu pai anulou todas as provas obtidas nas plataformas onde a Odebrecht registrava pagamentos de propina. A decisão beneficiou mais de 115 alvos: Marcelo Odebrecht, João Vacari Neto, Antônio Palotti, Alberto Youssef, o que causou incerteza jurídica e um efeito cascata de impunidade, tanto no Brasil quanto em mais 28 países. Tudo isso para anular provas onde ele próprio era alvo de investigação. Chamou a prisão do Lularápio de um dos maiores erros do judiciário da história do país e a Lava Jato de fruto de um projeto de poder. Em dezembro de 2023, no primeiro dia do recesso do judiciário, ele suspendeu o pagamento de multa de mais de R$10 bilhões, 10 bi, do acordo de leniência da JF Friboi, onde coincidentemente sua esposa Roberta Rangel era uma das advogadas. Em fevereiro de 2024, 2 meses depois, repetiu a dose, anulou as multas de R$8,5 bilhões, agora da Odebrecht. Quando Toffoli tomou posse no Supremo em 2009, o escritório dele e de sua mulher tinha apenas 53 processos, saltando para 127 após sua posse, um aumento de 140%, quase todos de gigantes corporativas como a JF. Instalava-se então um conflito. O Código de Processo Civil diz em seu artigo 144 que juízes não podiam atuar em casos de clientes do escritório do cônjuge. Para resolver o problema, o STF julgou inconstitucional o próprio artigo. Pronto, resolvido.
Tudo liberado por Gilmar Mendes com apoio incondicional de Toffoli. Esse artigo já vigorava no Código de Processo Civil desde 1973, mas eles o derrubaram, simples assim. Com a derrubada do artigo, o patrimônio da família Toffoli deslanchou. Reportagem do Metrópolis mapeou o patrimônio do casal e da filha Pietra. O total passa dos 26 milhões de reais. Como já disse no início, tenho para mim que isso ainda é dinheiro de pinga para eles. Tanto é verdade que o valor dos imóveis foram registrados bem abaixo do valor real. Quando o fantasma da lei americana Magnitsky começou a sobrevoar a cabeça dos ministros do Supremo com possível bloqueio de ativos de vários deles, Toffoli se separou e se divorciou de Roberta Rangel, e Gilmar Mendes se separou e se divorciou de Guiomar Mendes por razões, digamos, desconhecidas até o momento. Por que será? Toffoli ainda aparece em delação premiada com relações nada republicanas com Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira OAS, também alvo da Operação Lava Jato e também condenado por corrupção. E se utilizando do mesmo expediente, Toffoli em 2023 e 2024 anulou todas as condenações contra Léo Pinheiro, que é o homem que havia resolvido problemas estruturais em sua própria residência. Léo Pinheiro era um dos que haviam delatado Lula. Mas o melhor ainda estava por vir, a cereja do bolo. A cidade de Ribeirão Claro, no interior do Paraná. Ali estava instalado o Taiaiá Aqua Resort, complexo de alto padrão às margens da represa de Chavantes. De áreas de R$ 1.200 a R$ 2.000, 6 piscinas, heliponto e até um cassino ilegal em seu interior, com 14 máquinas de videoloteria e mesas de blackjack. Lembrando que o jogo é ilegal e proibido no Brasil. Toffoli sempre foi reconhecido pelos próprios funcionários do resort como proprietário do local. Toffoli usava a empresa Maridit, sigla que acredito ser Mari de Marília, a cidade natal, e DT de Dias Toffoli, com capital declarado, pasmem, de R$ 150 e administrada por seus dois irmãos, José Eugênio e José Carlos, que é padre, que depois da revelação deste caso se afastou estrategicamente da batina para um descanso espiritual. Toffoli só admitiu publicamente ser sócio da Maridit em fevereiro deste ano. A imprensa informa que Toffoli é dono do Taiaiá há 20 anos, mantendo seu anonimato durante todo esse período. Desde 2022, Toffoli passou 168 dias no Taiaiá e só sua segurança bancada pelo pagador de impostos custou mais de R$500 mil. Em julho do ano passado, ficou por 28 dias consecutivos no resort e no final de 2025 fechou o resort para uma festa privada. Em 30 de dezembro, conduziu depoimentos do caso Master de dentro do próprio resort por videoconferência. A lavagem de dinheiro. Segundo o relatório da Polícia Federal, em 2020 a Maridit adquiriu 33% do resort por R$370 mil. Em 2021, menos de um ano depois, vendeu metade dessa participação por R$6,6 milhões para o fundo Arlim. Aqui nasce outro problema. A Arlim era administrada pela Reag Investimentos, investigada pela Polícia Federal na Operação Carbono Oculto por suspeita de crime financeiro e lavagem de dinheiro para o PCC. Eu sempre me impressiono que sempre em algum momento tudo acaba desembocando no PCC. O dono da Arlim era o Fundo Leal e seu único dono era o pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Zettel, ou Zettel, repassou 25 milhões de reais do Fundo Leal para a Arlim e essa repassou o dinheiro para o resort de Dias Toffoli. Depois a Maridit vendeu sua participação no resort Maracutaiaiá e adivinha quem comprou o que restou? Em fevereiro de 2025, Paulo Humberto Barbosa, advogado da JF, comprou um pedaço do resort. Isso mesmo, o entorno dos irmãos Batista da JF haviam investido quase 26 milhões de reais no resort do Toffoli. Tudo isso depois de Toffoli suspender aquela dívida bilionária de 10 bilhões, lembra da JF? Mesmo após a venda, Toffoli continuou frequentando Taiaiá por pelo menos 58 dias desde abril de 2025. Em outubro de 2025 veio à tona a fraude do Banco Master e por aquelas felizes coincidências da vida,
Toffoli foi sorteado para ser o relator do caso e conduzir as investigações. Um dia depois, embarcou num avião de Vorcaro para o Peru para assistir à final da Libertadores com Augusto de Arruda Botelho, advogado de Vorcaro, e de Luiz Antônio Bu, ex-diretor do Master e preso na operação. Porém, em fevereiro de 2026, a Polícia Federal, ao concluir a quebra de sigilo dos celulares de Vorcaro, que haviam sido apreendidos meses antes, chegou no próprio Toffoli, que mais do que depressa decretou o sigilo absoluto nas mensagens, uma vez que ele seria o maior interessado, já que estava todo enrolado no caso. Barrou tudo, segurou até onde deu, mas no fim tudo foi parar com o ministro André Mendonça, que está investigando o caso, quando Fachin, o presidente da corte, foi pressionado para intervir na questão. Em uma reunião secreta do Supremo que durou mais de 4 horas, Toffoli foi retirado da relatoria do caso, mas ele nem de longe pensou em se declarar impedido de atuar ou votar nos processos. Foi daí que apareceram suas conversas com o Vorcaro e as tratativas sobre o resort Maracutaiaiá. Notem, Toffoli era o relator do caso onde ele mesmo passou a figurar como envolvido e talvez por um milagre divino passe a ser investigado. Vamos aguardar. Num país sério já estaria fora do cargo por muito, mas muito menos que isso. A relação de Toffoli e de outros ministros do Supremo, além de outras autoridades da República com Vorcaro, é antiga. Em abril de 2024, Vorcaro gastou cerca de 39 milhões de reais patrocinando em Londres o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Lá estavam Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, o PGR Paulo Gonet, o diretor da Polícia Federal Andrei Rodrigues e ministros do STJ, num clube privado em Londres, onde Vorcaro gastou mais de 640 mil dólares ou 3 milhões e 200 mil reais em uma degustação do whisky Macallan para 40 convidados, todos autoridades da República, todos socializando, confraternizando, junto com um homem que deveria estar investigando. Toffoli é pródigo em se meter em encrenca. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, criminoso confesso, condenado por corrupção a mais de 400 anos de cadeia, que está em liberdade, sabe-se lá Deus por quê, afirmou em uma delação premiada que em 2014 Toffoli teria recebido mais de R$1 milhão ao vender uma sentença favorável à prefeita Branca Mota, que seria cassada. A advogada da prefeita era Daniane Furtado, que foi sócia do escritório de Roberta Rangel, esposa de Toffoli. Cabral também afirmou que teria pagado mais de 3 milhões de reais a Dias Toffoli para que ele alterasse o próprio voto em uma liminar para livrar o outro prefeito de cassação. Em abril de 2015, 2 meses depois, Toffoli mudou radicalmente seu voto e livrou o prefeito de Volta Redonda da cassação. Cabral disse que o pagamento foi feito a Toffoli através do caixa paralelo da Secretaria de Obras do Rio de Janeiro, ligada ao então prefeito Pezão. Toffoli nega as acusações, claro. Em maio de 2021, com base na delação de Cabral, a Polícia Federal pediu ao STF a abertura de inquérito, mas o PGR pediu o arquivamento, e Toffoli, como presidente do STF, arquivou de uma vez só 12 inquéritos baseados na delação de Sérgio Cabral. Sem sorteio, trouxe os autos para o próprio gabinete e arquivou tudo. A Polícia Federal aponta que Toffoli obstruiu investigações sobre delação de Cabral. O arquivamento protegeu, além de Toffoli, Aécio Neves e ministros do Tribunal de Contas da União. Quando tudo chegou para análise da segunda turma do Supremo, formou-se a maioria para anular a delação inteira de Cabral, com o voto do próprio Toffoli. O investigado votou pela anulação da investigação que o investigava. Bonito. Toffoli acumula 25 pedidos de impeachment no Senado, mas nenhum avança, tudo para nas mãos de Davi Alcolumbre, que, como corrupto que também é, cuida de arquivar todos esses pedidos. Quando uma CPI do Senado tentou investigar toda essa trama envolvendo a Maridit, o Resort Taiaiá, Arlim, Reag, Vorcaro, Toffoli e sua família, em menos de 24 horas Gilmar Mendes anulou tudo monocraticamente. E quando a CPI tentou a quebra de sigilo da Arlim, Gilmar determinou que os dados já recebidos fossem inutilizados e destruídos e ainda ameaçou responsabilizar penalmente quem ousasse manusear as provas. A CPI recorreu e Fachin rejeitou o recurso. O PGR Paulo Gonet, ex-sócio de Gilmar Mendes no Instituto IDP,
que junto com Alexandre de Moraes praticamente obrigaram Lula a tornar Gonê PGR, recusou sistematicamente todos os pedidos de investigação contra Dias Maracutaiaia Toffoli. Toffoli, na tribuna do Supremo, disse que o relatório da CPI que queria investigá-lo era uma excrescência de caráter aventureiro e antidemocrático, e que iria atuar junto ao TSE para punir e caçar os senadores que tentaram investigá-lo. A capivara. O recebimento de propina de Cabral, o caso da revista Cruzoé, a propina da Odebrecht, da OAS, da JF Friboi, dos irmãos Batista, a propina do Vorcaro, o resort no Paraná, o padre sócio em um cassino, os fundos do cunhado do banqueiro, as viagens nos jatos do Vorcaro, as festas, os congressos internacionais bancados por investigados, o uísque de 3 milhões de reais, a esposa milionária, a filha comprando vários imóveis, as anulações de multas pra lá de bilionárias de clientes da própria esposa, as anulações de delações, a reversão de sentenças, a ameaça de caçar senadores que quiserem investigá-lo. Sim, meus amigos, tudo isso foi ignorado, esquecido e pior, à luz do dia, sem a menor cerimônia, sem vergonha alguma, sem o menor constrangimento. Senadores que tentavam investigar ministros corruptos do Supremo são e foram ameaçados abertamente de serem caçados. E quem ousar se insurgir contra, seja militar, civil, político, jornalista ou cidadão comum, será perseguido, calado, ameaçado, preso, destruído. E tudo isso mascarado como garantismo constitucional, mascarado como defesa da democracia, mascarado como defesa das instituições. Vivemos um momento de maior podridão que este país já atravessou. O nível de cinismo desse pessoal não tem tamanho. Não duvide, os corruptos supremos irão destruir qualquer um que ameaçar sua sobrevivência. Jair Bolsonaro é só um exemplo de até onde eles estão dispostos a ir. Seus colegas ministros que deveriam pedir explicações soltam notas de solidariedade. Nosso sistema não é falho, funciona para eles, para corruptos de todos os poderes da República que estão blindados, estão seguros, estão cobertos pelo manto da impunidade, nada os atinge. Não podemos nos esquecer nunca que esses ministros tiveram a coragem, a ousadia de tirar o maior ladrão que este país já produziu e colocaram na cadeira da presidência. Foi a partir daí que eles tiveram a certeza, a convicção de que eles tudo podiam, de que eles tudo podem e eles podem tudo. Hoje temos um único ministro do Supremo que parece estar disposto a lutar contra tudo isso que eu disse. E eu temo até pela vida dele. Eles estão indo para o tudo ou nada, até porque eles não têm outra saída. No momento eles estão acuados e sabem que com um presidente de direita, com um Senado com maioria de direita, eles podem cair todos como peças de dominó e eles vão fazer tudo para que isso não aconteça. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. O amigo do amigo de meu pai, o Toffoli Maracutaiaia, fica no cargo até 2042, mais 16 anos. É nossa responsabilidade fazer com que não fique. Se o marginal cachaceiro for reeleito, ele indicará mais 4 ministros para o Supremo. Teremos seguramente mais 4 marginais no Supremo do naipe de Toffoli, de Moraes, de Gilmar. Lembre-se disso na hora de votar e lembre-se que tudo isso tem um preço e somos nós que estamos pagando essa conta. Valdir Palma, até a próxima, claro. Se houver, se deixarem, like no meu vídeo, se inscreva no canal. Gostou desse vídeo? Me ajude a compartilhar. Forte abraço.